Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nesses vídeos eu estou gravando sobre a teologia dos principais reformadores, vida, obra dos reformadores e principalmente aquilo que eles pensavam, suas crenças e práticas, sua base bibliológica a respeito da Bíblia e essa teologia que nós temos hoje, para se pensar, principalmente tem toda uma evolução teológica. Eu não estou aqui falando sobre a história da teologia não, porque a história da teologia começa lá dos pais da igreja, vem até o nosso tempo. Eu estou fazendo aqui uma sucinta, a questão de uma síntese, na verdade, sobre esse período do século XVI aqui, voltado ao pensamento que esse reformador tiver em sua teologia. Uma questão que a gente vai pegar aqui, porque não pode passar por cima, é a questão dos princípios calvinistas. Os princípios calvinistas, a soberania de Deus na criação, providência e redenção. Deus é soberano em tudo, a sua vontade é soberana, a sua decisão é soberana, Ele é soberano. O estudo sério e criterioso da Escritura, a importância da educação para o pastorado, para os pastores e crentes em geral. Calvino se preocupa bastante, até que fundou a Academia de Genebra, o governo representativo através de presbítero e concílio. É a questão da forma que Calvino defendia. Outra questão aqui também que a gente vai analisar é a reforma anabatista. Em 1522, grupo de jovens religiosos, humanista, reúne-se em torno de Zwinglio, em Zurique, os irmãos suíços. Em 1525, conflito acerca do batismo infantil, primeiros batismos de adulto e primeira congregação anabatista. Anabatista significa batizar pela segunda vez, que não batiza criança, mas batiza adulto consciente dentro da razão. Também conhecido como reformadores radicais, radicais. Outra questão também é o seguinte. Em 1527, União Fraternal reúne, a aprovação da Confissão de Fé escrita por Miguel. Começa um período de intensas perseguições em diversas partes da Europa. Foram muito perseguidos os anabatistas, por protestantes em si e também por católicos. Os católicos queimavam e alguns outros afogavam eles. Nós temos figura importante aqui na história, Menos Símbolos, que é o pai dos Menonitas, a igreja Menonita, parte de Menos Símbolos. Outra questão também é o seguinte, voltada para os anabatistas. 1534, extremistas criam uma teocracia em Münster, e são destruídos. Em 1536, Menos Símbolos torna-se líder dos anabatistas na Holanda, fundador da igreja menonita. Em 1540, Símbolos publica a obra Fundamento da Doutrina Cristã, a obra deles teologicamente falando, A obra deles teologicamente falando. Princípios anabatistas. Volta a ideia da igreja primitiva, a ideia deles, separação entre igreja e Estado, batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, fascismo, proibição de porte de arma e serviço militar, vida comunitária em colônias agrícolas. Tem uma igreja até nos Estados Unidos, que eles se reúnem da maneira que são menonitas, que são dessa ideia dos anabatistas. Outra questão também é o seguinte, que a gente possa analisar, voltando agora para um pensamento dentro dessa teologia, é possível perder a salvação para entrar no concílio ou no sino de Dort, Santo Agostinho, no século V, disse que o crente, em circunstância alguma, poderá perder a salvação. Segundo ele, o crente, uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a eternidade, independente das suas ações ou atitudes. Essa frase é de Agostinho, não é de Calvino. Esta declaração deu início a um debate doutrinário e teológico que permanece até o nosso dia de hoje, sobre as ideias de Calvino e as ideias de um discípulo dele futuro que chama Jacó Armínio. Uma questão aqui que aparece, falar de Armínio, Jacó Armínio, ele nasceu em 1560, 1609, nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã, professor de teologia na Universidade de Leiden, escreveu muitos livros, tratados sobre teologia, sua visão tornou-se a base do arminianismo, e do desenvolvimento de um movimento que vem pela frente, que é o chamado remonstrante, Após a sua morte, a sua objeção ao padrão reformado, a confissão de fé belga, provocou uma ampla discussão no sino de Dort, resultando nos 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 pontos do arminianismo. É isso a questão. Seu principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano, o homem é livre ou não é livre? Para Lutero, o homem não tinha livre-arbítrio, o homem nasceu escravo. É a chamada, até Erasmo de Roterdã escreve um livro, A Liberdade da Vontade. E Lutero escreveu outro livro para refutar
a escravidão da vontade. Hoje tem uma edição no Brasil que chama Nascido Escravo, né? Segundo a depravação total. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos seus teólogos calvinistas da época, né? Uma questão, entretanto, esse teólogo holandês, Armínio, sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de suas opiniões. Aqui é a forma sucinta. Eu quero falar já agora sobre um sínodo muito importante na história, é muito rápido também, eu quero só aqui mais uma provocação que você possa estar estudando sobre esse sínodo, o sínodo de Dort, né? Dort na Holanda, tá? Onde que vai debater sobre essas questões aqui no sínodo, vai ser sobre calvinismo e arminianismo, né? O sínodo de Dort foi um sínodo, né, internacional que teve lugar em Dort, na Holanda, no ano de 1618 a 1619, pela Igreja Reformada Holandesa, com o objetivo de regular uma série de controvérsias nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo. Compareceu em Dort 84 membros, 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Era gente pra caramba, muitos representantes, né? Muitas autoridades. Durante os 7 meses de duração do sínodo, né? Houve 154 sessões para tratar desses artigos e examinar os pontos de vista de Armínio à luz das escrituras, tá? Uma coisa que eu quero falar, Armínio já tinha morrido, em torno de 30, 50 anos, entendeu? Antes do sínodo de Dort, ele já tinha morrido. Calvino também já tinha morrido, mais ou menos em torno de 80, 100 anos antes do sínodo, tá? Antes do sínodo. Armínio estudou na faculdade, na Academia de Genebra, conheceu o sucessor de Calvino, né? Conheceu o sucessor de Calvino, o Beza, né? Conheceu ele e etc, estudou, e depois viu uma decisão que ele não concordava com as ideias de Calvino, não concordava com a teologia de Genebra, né? E a origem dos 5 pontos, Vamos analisar a origem dos 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo, né, tiveram sua origem a partir de um protesto que os 45 seguidores de James, né, Armínio, apresentavam ao Estado da Holanda em 610, um ano após a morte de seu líder. O protesto consistia de 5 artigos de fé, baseados nos ensinos de Armínio, e ficou conhecido na história como os remonstrance, ou seja, o protesto, né? O protesto, eles bateram o pé. Uma questão também que os arminianos vão levantar, da onde que vai gerar a resposta. Na verdade, os 5 pontos arminianos vai ser perguntas e os 5 pontos calvinistas vai ser resposta. Os 5 pontos do arminianismo: livre arbítrio para escolher a salvação. 2. Eleição condicional. 3. Expiação ilimitada. 4. Graça resistível. 5. Pode cair da salvação, ou pode cair da graça. São os 5 pontos arminianos, né, dos remonstrantes, dos discípulos de Calvino. Outra questão: o sistema teológico de Armínio foi derrotado no sínodo de Dort, né, em 1619 na Holanda, por ser considerado antibíblico, né? Essa que foi a questão. A questão de liberdade religiosa lá na Holanda não tinha muito, principalmente para essa parte protestante, né? Por incrível que possa parecer, hoje o arminianismo é o sistema teológico adotado pela maior parte das igrejas evangélicas, né? As seitas e o catolicismo romano também rejeitam o calvinismo. Uma questão aqui também que a gente pode colocar como resposta agora, dos 5 pontos de Calvino, né, dos calvinistas da época, que quando fala 5 pontos de calvinista não é de Calvino, é do sínodo de Dort, ok? Os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, né, começa com a questão da tulipe, né? Tulipe, que é a chamada a rosa, né, nacional da Holanda, né? O símbolo nacional da Holanda, tulipe, né? Começa com tulipe. T, depravação total. U, eleição incondicional. L, sacrifício limitado. I, graça irresistível. P, não pode cair da salvação, graça. Então, na depravação, o seguinte: 5 pontos calvinistas, a gente pode até colocar o seguinte: para a questão desses 5 pontos calvinistas que é defendido,
Existe a questão da depravação total. Desde a queda de Adão, o homem se tornou totalmente depravado. Ele não tem livre-arbítrio, não tem decisão para a escolha, não tem decisões de decidir algo, porque ele está totalmente morto em seus pecados e delitos, conforme Efésios capítulo 2. Né? Então, vamos dizer que o arminianismo defende a questão de uma depravação parcial. O homem está depravado, mas não está totalmente depravado, manchado, que não possa tomar uma decisão com Cristo. Né? Levantar uma decisão que é o chamado livre-arbítrio, né? Arbitrar, tomar uma decisão, etc. Né? A questão da depravação total dentro do calvinismo, ainda que eles negue a questão do livre-arbítrio, mas tem a chamada livre agência. Livre agência. O que é a livre agência? Né? O livre decidir. Ele também, a questão da livre agência, ele vai dizer o seguinte, né? Que a questão do homem está livre para decidir algumas questões de certo e de errado, de preto e branco, de comida, sabor e etc. Entendeu? Algumas coisas da vida. Ele pode escolher a questão de um paletó, a cor que ele vai vestir, a livre agência, né? Mas quando se trata de decisão relacionada à salvação, o homem não tem essa decisão para decidir porque ele está morto em seus delitos e pecados, é a depravação total. Somente Cristo pode ir lá resgatar ele para que possa dar vida. A eleição incondicional. Quando eu falo incondicional, porque independe dentro do calvinismo, independe do ser humano, só depende de Deus. Sai duas doutrinas principais, que é chamada monegismo e sinegismo. Né? O monegismo, dentro da salvação, né, só depende de Deus e não depende do homem. Dentro do sinegismo, né, depende de Deus, a questão lá do arminianismo é sinergista, né? Depende de Deus e depende do homem. Né? Então, faça a sua parte que ajudarei. Brincadeira a questão. Né? Então, é isso. Dentro do calvinismo tem a chamada eleição incondicional. Dentro da eleição incondicional também eles pensam o seguinte, né? A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Ele elege, ele escolhe a partir da sua soberania quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas Deus é soberano. Aí a gente coloca o seguinte: soberania divina e responsabilidade humana. Sempre o homem é responsável pelos seus atos, delitos e decisões. Entende? Então a eleição, a escolha tem por base a soberania de Deus. É Deus que elege, é Deus que decide. A questão do sacrifício limitado. Sacrifício limitado que Cristo morre somente para os eleitos, só para aqueles que são eleitos e salvos. No arminianismo, Cristo morre por todo mundo, entende? Por todo mundo. Então quer dizer, a oferta é para todos. Então todos têm que decidir receber. Tem a graça irresistível, né, que dificilmente como imã. Né? A graça irresistível é a questão que o pecador jamais vai resistir um convite de Deus. Jamais vai resistir o convite de Deus. Lá no arminianismo não existe a chamada graça irresistível. Não existe a graça irresistível. Né? Existe a graça resistível, que o homem pode resistir a esse convite de Deus, mesmo sendo Deus fazendo ele. No calvinismo não, que foi Deus que fez, ele vai trazer de qualquer maneira. E é bem forte, né? E dentro do 5 pontos calvinistas tem, não pode cair da graça, né? Quem foi eleito foi salvo, como diz Santo Agostinho, porque você vê que Lutero estudou no mosteiro agostiniano. Ele vivia a ideia de Santo Agostinho, a questão dessa salvação que não se perde, não cai da graça, essa questão incondicional. Calvino também traz as ideias de Santo Agostinho também, né, para a sua teologia de alguns pais da igreja, né? Então é isso aí, de modo sucinto. Eu vou deixar isso para a teologia sistemática, que eu vou falar sobre a questão de soteriologia, tá? Então é a questão para ressaltar, mas é isso, né, que ressalta sobre a questão da tulipa, né, que é a rosa nacional holandesa. E muitos até brincam com os arminianos, né, dizendo o seguinte, né, brinca com os arminianos que a rosa do calvinismo é a tulipa, né? E a rosa dos arminianos é a margarida, né? Bem me quer, mal me quer. Hoje sou salvo, amanhã não sou salvo. Hoje sou salvo, amanhã não sou salvo. Isso é só uma brincadeira que eles fazem, mas estamos aqui para somar, né, as duas visões, né, que são muito importantes. Eu já gravei um vídeo que o arminianismo é um sistema teológico e doutrinário, baseado a partir das ideias de Armínio. O calvinismo é um sistema teológico doutrinário baseado dentro das ideias de João Calvino, muito importante, né? Temos respostas apologéticas muito boas dentro do calvinismo, também dentro do arminianismo. Acredito que possamos caminhar junto
e principalmente nesse momento agora de reta final da igreja, que precisamos se unir diante das batalhas apologéticas, diante de um mundo que vem contra a igreja. Precisamos se unir, né? E a questão também, aquela crítica que os arminianos dizem aos calvinistas, que os calvinistas não fazem missões. O pai das missões modernas, William Carey, era calvinista. E mesmo assim ele foi lá para a Índia pregar o evangelho. E uma questão também importante também, João Ferreira de Almeida, nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é um calvinista da igreja holandesa reformada, calvinista. Mas mesmo assim ele foi lá para a Ilha de Batalha fazer missões, traduzir uma Bíblia que é muito importante na nossa cultura, sociedade brasileira hoje, ok? Então devemos analisar esses dois sistemas teológicos doutrinários que são muito importantes na igreja. O sistema teológico de Armínio e o sistema teológico de Calvino, né, que são importantíssimos, e temos grandes teólogos arminianos. E os arminianos têm arminianos, né, de 5 pontos, já falei isso em um vídeo que eu gravei, de 3 pontos, de 2 pontos e etc. Né? A Assembleia de Deus defende o arminianismo wesleyano a partir de John Wesley. E temos o arminianismo clássico, né, que tem que ser analisado e etc, etc, etc. Né? Outra questão também é o seguinte, os 5 pontos do calvinismo, comumente apresentado pelo acróstico TULIP. Eis o significado de TULIP em inglês, em tradução comum aceita em português, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça sem resistir, preservação dos santos, né? Preservação dos santos. Outra questão também é o seguinte, o calvinismo e o arminianismo são dois, ressalto novamente, muito importante isso, para que você possa estar analisando à luz da Bíblia, né? Principalmente dentro da soteriologia, doutrina da salvação, da martiologia, doutrina do pecado, dentro da antropologia, doutrina do homem, dentro da teontologia, né, que estuda o ser de Deus, a teologia propriamente dita, que estuda sobre Deus, a pneumatologia, dentro de toda a teologia sistemática, temos que analisar, né, a questão sobre o calvinismo e o arminianismo. O que é? O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. Mais uma vez, não é decoreba não. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus, ok? A soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo, como nós já sabemos, né, parte ou recebe esse nome por causa de João Calvino, teólogo francês que viveu no ano de 1509 a 1564, muito importante. João Calvino é um grande exegeta, um grande hermeneuta, né, um grande expositor sistemático da Bíblia Sagrada, muito importante para nós. O arminianismo recebeu esse nome por causa de Jacob Arminio, né, teólogo holandês que viveu em 1560 e 1609. Muito importante, Jacob Arminio. Muito importante. Uma das questões seguintes que fala da dupla predestinação. A dupla predestinação você pode até ver nos escritos de Calvino, de Beza, né? Teodoro Beza, que é um sucessor de Calvino na Universidade de Genebra, mas também William Pearce, né? Que fala sobre a questão da dupla predestinação, que eu não me engano é ele, né? Eu acho que não, né? Mas possivelmente, da dupla predestinação. O que é a dupla predestinação? Uns foram escolhidos para ir para o céu e outros foram escolhidos para ir para o céu, não, para o inferno, né? Então quer dizer, é aquela questão assim, que um grupo vai para o céu, vamos colocar, um grupo é o grupo C, é o grupo do céu. O outro grupo é o grupo F, é o grupo do inferno, né? Então, desses dois aí que estão aí, né, tem um grupo que vai para o céu e outro grupo que vai para o inferno, né? O Geena, etc. Então, o que se diz aqui sobre essa questão, né? Que somente Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? O arminianismo coloca o seguinte, acerca da predestinação. O que é predestinação? Determinar o futuro, né? O futuro já está determinado. O futuro da igreja já está determinado. Qual é o futuro da igreja? Os céus, porque a igreja está em Cristo, é o corpo de Cristo. A igreja no sentido como organismo, né? Organismo vive em Cristo. Agora os ímpios, já está determinado o futuro dos ímpios, conforme Salmo 9 e 17, quando diz, o fim dos ímpios é o inferno, a menos que eles se arrependam, né? A menos que eles se arrependam. Tem uma condição, se ele se arrepender, ele sai dessa predestinação que o ímpio é destinado para o inferno.
ele sai desse meio da predestinação e volta para o meio do grupo C, que vai para o céu, que é o grupo dos predestinados para ir para o céu. Então, tanto o futuro da igreja está determinado, que é predestinado. Predestinação significa o quê? Determinar o futuro. O futuro da igreja está determinado para o céu. O futuro do ímpio já está determinado para o inferno. Quem é do grupo C, que é da igreja, os céus, a menos que ele caia da graça, ele se desvia, isso é a doutrina arminiana. Que for calvinista, ele vai permanecer na perseverança do santo até o final para ir para o céu. Em poucas palavras, isso resumido. E dentro do grupo C do inferno, né, se ele permanecer até o final daquele jeito que ele está, depravado, insolúvel, etc., ele vai para o lugar, para a perdição eterna. Mas dentro de uma condição de livre-arbítrio, de escolha, a misericórdia de Deus, ele sair de lá, ele pode entrar para outro grupo. E assim, é uma maneira bem rápida para se pensar e analisar, que é muito mais profundo do que isso. É mais uma provocação, tá? Sobre essa questão que a gente vai analisar, né? Vai analisar. No próximo vídeo eu quero falar sobre os aspectos relacionados à salvação dentro da teologia dos principais reformadores. Shalom.